Por que que a Casa Branca está doente com o Irã? O Irã é um ator estratégico, mas quase ninguém está focando um aspecto geopolítico e geoeconômico excepcionalmente importante. Veja, o Irã fechou o negócio de duas rotas comerciais vitais para os BRICS, para o Sul Global, para a Rota da Seda, para o mundo tripolar, para a multipolaridade. A ferrovia China-Irã, veja, livre das rotas marítimas dominadas pelos Estados Unidos, aí, incluindo o Estreito de Hormuz, o Estreito de Malaca, o Canal de Suez, e também o corredor norte-sul, que vai interligar a Rússia e a China, por meio do Irã, livre do Canal de Suez. A Casa Branca está doente com essa ousadia, está com invejinha, né? 1 milhão de estadunidenses. O pessoal fala que é um termo esquerdista. Eu acho que não, eu acho que é um termo objetivo, o natural dos Estados Unidos. Está no dicionário, né? Está na enciclopédia britânica o termo, né? 1 milhão de estadunidenses está vivendo nas ruas, nesse momento. Os americanos costumam ir tratar os dentes agora no México, né? Porque o tratamento dentário nos Estados Unidos é muito caro. Veja, os remédios são caros, eles não têm um sistema de saúde público. Então eles compram e tomam remédios veterinários, remédio para cavalo, que são mais baratos. Estão vendendo sangue, tem americano lá que toda semana vai doar sangue. Por quê? Porque lá se paga pelo sangue, né? O sangue lá é uma commodity, né? Coisas do tipo, né? Bom, mas o importante aqui no Brasil é que os Estados Unidos vai derrubar o Xandão, entendeu? Isso é que é importante. Na Califórnia, os veteranos mais irados, tem muito veterano lá de tantas guerras medonhas, né, de guerras inúteis, dispendiosas, né, genocídios, né? Veja, os irados veteranos já estão ameaçando a Força Nacional, a Guarda Nacional que o Pato mandou para combater lá, para reprimir, arrebentar a cabeça lá dos que ousam usar o lenço palestino, ou que são pró-Palestina, ou que são contra a imigração forçada, né, que estão se manifestando lá nas ruas. Bom, o Pato ele está criando uma legião de arrependidos, né? Eles estão armados e com sangue nos olhos. Veja, aqueles que votaram nele. Bom, e agora eles dizem que vão atacar o Irã e vai dar tudo certo, né? Vão mesmo? Pessoal, os Estados Unidos não é mais aquele. Ele é poderoso, solta fogo pelas ventas, sabe? Ele é uma fera acuada, mas o poder de compra da poderosa classe média estadunidense está congelado desde 1978, que eles não ganham mais. Quer dizer, eles ganham bem, mas não ganham mais. E agora começou a cair esse poder de compra da classe média americana. Apenas imagine as consequências disso daí. Veja, eles basicamente vivem de crédito, e um crédito que é impagável, né? Os Estados Unidos é o país da dívida. Nós pagamos pelo American Way of Life, né? Bom, e então, vai ter a Terceira Guerra Mundial, né? Um assunto que está na pauta do dia. Veja, cantada em verso e prosa, em tantas profecias. Veja, a maioria dessas profecias são plantadas pela CIA, né? Pela Mossad, pelo MI6. São plantadas, sobretudo, pelo rabinato escatológico, sionista talmúdico, pelos neopentecostais aqui nas igrejas, no Bryce e no Brooklyn, né? Veja, a Terceira Guerra Mundial, então, está entrando em seus preâmbulos, né? Já está no prefácio. É cada vez mais difícil evitar algo que está aí nas sinapses, né, nervosas, aí, virulentas aí dos Zion, né, os caras da Matrix, e os seus desejos incontroláveis escatológicos, né? Ele quer morrer, mas ele quer levar todo mundo junto. E Israel, como é que tá, pessoal? O Iron Dome tá virando peneira, né? Sempre tem um míssil lá que vaza, que atravessa. Parece que enviaram um míssil e atravessou, porque você precisa saturar o sistema, né? Para ele não conseguir conter, né? Mas assim mandaram um e só um foi direto, né? Lá em Tel Aviv. Veja, e as interceptações?
O canal lá, Inside China Business, que é muito bom, Inside China ou China Business, né? Ele fez lá um vídeo dizendo que eles não têm mísseis interceptadores, que não conseguem interceptar mais os mísseis iranianos, porque não há terras raras para você fazer o míssil, você precisa de terras raras, né? Aqueles minerais. Eu fiz vários vídeos aí sobre esses minerais, né? Bom, a coisa vai ficando talmúdica, né? Como gostam os Zions, né? E o pato? Bom, o pato ele está sonhando com a maçã, né? Vocês já comeram pato com maçã? A coisa não está fácil, hein? Nem para Israel, nem para os Estados Unidos. Veja, eu não estou dizendo que está fácil para alguém, hein? Para ninguém está fácil, nem para o Irã, nem para a China, nem bom, a China está quieta, né? Bom, mas os Zions eles têm lá a opção sanção, né? Se as coisas ficarem muito complicadas, uma bomba atômica na própria cabeça resolve tudo. Vocês viram a diretiva Hannibal, o nome que eu estava tentando lembrar lá, que meu seguidor me ajudou aqui a lembrar, a diretiva Hannibal. Eu não sei se é de Aníbal ou se é do Hannibal Lecter, né? Aquele filme lá com Anthony Hopkins, O Silêncio dos Inocentes, filmaço, hein? Veja, a opção sanção ou a diretiva Hannibal são opções suicidas, né? Revelam a mentalidade suicida por trás do reino sionista, né? Veja, são vitimistas históricos, milenares. Eles vivem com a autoaniquilação na memória, né? Veja, tudo bem, desde que eles possam levar o máximo de goins, que somos nós juntos, é parte da sua lógica, da lógica talmúdica, né? Então o domo de ferro é uma peneira, né, pessoal? Quem perde dinheiro é a Rachel. Quem que construiu aquele domo de ferro, lá o Iron Dome? A Boeing, a Lockheed Martin, estão perdendo dinheiro aí, hein? Veja, o Israel bombardearia o próprio Nimitz. Nimitz, não é Nemesis, não, é Nimitz, é o porta-aviões, lá, cada um tem um nome bonito, né? Deve se chamar USS Enterprise, né? Bom, o Nimitz, veja, Israel bombardearia o próprio Nimitz dos Estados Unidos, ele vai fazer isso? Porta-aviões dos Estados Unidos? Sob false flag, falsa bandeira, eles são especializados em false flag, se for necessário. Veja, ele precisa desesperadamente dos Estados Unidos atacando o Irã para manter a sua contínua expansão, a Eretz Israel, a grande Israel, né? Que parece agora que está indo para a ilha do Chipre, né? Eles estão indo para lá, né? Bom, a Mossad poderia apoiar secretamente, porque assim, como se diz, um aparelho, né, como eles falam, uma célula da Mossad não sabe o que a outra faz, né? O que a outra fez, né? Depois eles conversam, certo, né? A Mossad poderia apoiar secretamente os próprios Houthis. Faz sentido isso, a Mossad apoiando os Houthis para atacar Israel? Por exemplo, para causar dificuldades a Israel no Mar Vermelho. Veja, você nunca sabe o que esperar desse pessoal, né? Ora, o 7 de outubro de 2023 não foi planejado por Israel. Não tem um vídeo do Netanyahu lá lá no parlamento deles, lá em Israel, dizendo que eles tinham que mandar malas de dinheiro para o Hamas. Em 2019, veja, eles mandam malas de dinheiro para o Hamas há décadas e décadas. Eles criaram o Hamas, né? Ora, o 7 de outubro então foi planejado por eles. Não sou eu quem estou dizendo, hein? Pesquisem. Saiu até mesmo na mídia israelense. Duvidam? Bom, é bom duvidar, mas é bom também quando o Julius Assange vazou os documentos classificados, hein? Com o risco da própria vida e passou anos na prisão. Como vimos quando ele provou que o terrorismo islâmico era um programa dos Zions, né? Você nunca vai ver a Al-Qaeda, ISIS, Daesh, esses grupos de matadores aí atacando Israel. Você nunca vai ver isso daí. Eles vão sempre atacar os islâmicos, né? Quer dizer, o terrorismo islâmico é contra os muçulmanos, né? Então veja, lá em 67, Israel atacou o navio de guerra americano, o USS Liberty, né? Exatamente lá, acho que foi o que desencadeou a Guerra dos 6 Dias, né? Se eu não me engano, né? Veja, e a OTAN, pessoal? Eu estou seguindo muito aqui o Anderson Henrique, eu gosto muito das postagens do Anderson Henrique, ele é meu amigo lá no Facebook, né? E ele falou assim sobre a origem da OTAN. Bom, todo mundo sabe que a OTAN teve origem nos nazistas, né? Peraí, deixa eu dar uma baixa aqui. Tá tocando aqui, vou precisar desligar. Peraí. Ah, já vai parar, né? Não vai pegar. Veja, há 74 anos,
No dia 4 de abril de 1949, nasceu do útero ainda jovem da Guerra Fria o monstro, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a NATO. Então, essa guerra era fria, apenas teoricamente. Veja, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram mais de 250 conflitos armados em 153 países, com um número total de vítimas que há muito ultrapassa o número de mortos na Segunda Guerra Mundial, hein? O número total de vítimas ultrapassa o número de mortos da Segunda Guerra Mundial. 80% dessas guerras aí foram diretamente organizadas pelos Estados Unidos e pela OTAN. Quer dizer que desde a fundação da OTAN, que se chama de NATO, não houve um único dia em que as forças militares da OTAN não estivessem envolvidas em guerras. Aí foi uma série de guerras, né? Guerras medonhas, né? onde morreram assim centenas de milhares, milhões de civis, de famílias, de mulheres, de crianças civis. Iugoslávia, Iraque, Afeganistão. Parece que só no Iraque foram 500 mil crianças dizimadas aí pelas poderosas forças armadas dos Estados Unidos. Afeganistão, Líbia, Síria, né? E países que não tinham qualquer ligação assim com o Atlântico Norte, ou com a ameaça soviética, né? O que desencadeou a criação da NATO foi a ameaça soviética, né? Então, aí as tropas da OTAN, totalmente subordinadas aos Estados Unidos, né, cometeram crimes hediondos em todos os continentes, no Panamá, na Somália, na Colômbia, no Iêmen, no Vietnã, dezenas de guerras, né, que também muitas nós nem ficamos sabendo, né? Quer dizer, é uma guerra permanente dos Estados Unidos pelos interesses do capital corporativo, do dólar, contra todos e tudo. E a OTAN é um dos seus instrumentos, né? Foi a OTAN que se tornou o cavalo de Troia, que destruiu aí a frágil independência da União Europeia, quando o Departamento de Estado dos Estados Unidos viu no crescimento da economia europeia uma ameaça ao hegemon mundial do império, né? E aí você viu lá, os Nord Stream 1 explodiram, né? Enquanto assim o Trump comemora lá o seu aniversário para 3 gatos pingados, os povos do mundo não têm chance de um futuro pacífico. O único pacifismo possível hoje é lutar contra o maior criminoso de guerra do nosso tempo, né? Que é o Tio Sam e a sua OTAN, a sua Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bom, e voltando à guerra, Israel vai ganhar do Irã? Veja, um analista aí militar ele diz o seguinte: Israel não tem profundidade estratégica e o Irã tem. Profundidade estratégica é um conceito geopolítico e geomilitar. Por isso, mas não só por isso, Israel vai perder sua posição no Oriente Médio. Haverá uma nova diáspora. Israel está perdendo a guerra. Veja, quem diz isso não sou eu, hein? É o Max Blumenthal, um jázaro ilustre. Sim, nem todo jázaro é escatológico e devoto do bezerro de ouro, né? Tem jázaros absolutamente notáveis, né? Que usa a palavra jázaro para não falar judeu, né? A retórica nuclear já começou. Veja, Israel já atacou uma central nuclear no Irã, aparentemente sem conseguir uma bomba suja. Veja, bomba suja não significa explosão nuclear, mas o espalhamento das moléculas de minerais radioativos aí enriquecidos na atmosfera. A radiação causa câncer em tempo recorde. O Irã ou algum outro país, por exemplo, a própria Israel, pode vir a explodir Dimona, onde Israel enriquece o plutônio com tecnologia de segurança da década de 60, né? Isso produziria uma bomba suja dentro de Israel. Os paranoicos aí, o Ben-Gvir, o Smotrich e o seu chefe, o Bibizinho, pregam abertamente usar uma bomba nuclear muito maior e mais potente do que a de Hiroshima e Nagasaki contra Teherã. Contudo, a melhor arma do Irã é o mais importante estreito do mundo, o Estreito de Hormuz, por onde trafega 20% do petróleo e 80% do gás natural do mundo. Se o Irã bloquear aquilo lá, já era, né? A economia mundial vai para as cucunhas. A guerra de Israel contra o Irã não é mais uma guerra regional. Veja, Estados Unidos, Turquia, Rússia, China, Paquistão, Inglaterra, França. Há uma guerra retórica em curso, uma guerra de informação e de narrativas. Naturalmente, a grande mídia serve aos senhores de Israel, né? Os senhores
sionistas. É sempre bom lembrar que a melhor arma do Irã é o mais importante estreito do mundo, o Estreito de Hormuz, né, porque o Irã tem controle daquele estreito, por onde trafega 20% do petróleo e 80% do gás natural do mundo. Quer dizer, se a guerra estourar, o mundo vai ficar mais pobre, né? Mais miserável. Né? Bom, se traz essa guerra aí, né? O Trump vai perder o Congresso lá em 2026. Por quê? Ora, porque a maioria de seus eleitores não quer outro atoleiro. Pior, dessa vez vai ser um atoleiro radioativo. Ele vai perder o Congresso em 2026. Se é que ele vai chegar em 2026, né? 35 hospitais em Gaza foram destruídos por Israel. E a Globeleza e a mídia sionista não viu problema nenhum nisso. Mas bastou um ser atingido em Tel Aviv e o mundo vem abaixo. Né? E a mídia... Veja, é uma quantidade enorme de hospitais em Gaza. Praticamente todos foram destruídos por Israel, pelas IDF. Sendo que os israelenses torturaram os enfermeiros e médicos antes de matá-los em alguns desses hospitais, aí, como o Al-Tifa Medical Complex, o Nasser Medical Complex, o Abu Youssef Al-Najjar Hospital, Indonesian Hospital, Hospital Batista, o Quds Hospital, o Hospital Psiquiátrico, né, o Hospital Turco-Palestino, o Hospital do Serviço Público, o Al-Sahaba Hospital, o Hospital dos Emirados, o Al-Mahdi Maternity, uma maternidade. Eles foram explodindo tudo, destruindo tudo. Né? As pessoas não ligam, né? Não ligam, porque são palestinos. Palestinos são os verdadeiros cristãos, né? Olha, se os mísseis iranianos pararem esse genocídio em Gaza, já vai ser a ação mais humana do século XXI, né? E a Josephine Guilbeault, antiga analista dos serviços secretos do exército americano, apelou aos cidadãos americanos para que impeçam Washington de lançar uma guerra direta contra o Irã. Este é o momento em que o nosso país deve se unir para proteger os seus cidadãos de serem arrastados para uma guerra em nome de um país genocida. Israel não é nosso aliado, afirma a oficial. Essa mulher corajosa, veja, ela colocou um alvo em suas próprias costas, hein? Veja, os sionistas têm o Congresso e os dois partidos que se alternam nos Estados Unidos literalmente no bolso. Eles compram todo mundo que está disposto a se vender. Né? Veja, a hipocrisia da imprensa de direita é repulsiva. Né? Você veja, por exemplo, esse caso: eles destroem todos os hospitais da faixa de Gaza, matam médicos e pacientes, mas jamais esses crimes hediondos tiveram menor destaque na mídia globeleza. Né? Uma coisa muito triste. Todas as empresas que financiaram Adolf Hitler pertenciam a sionistas. A Siemens, a West, Bayer, Hugo Boss, Pfizer, BMW, Mercedes, Volkswagen, Farben, Bosch, Krupp, Adidas, Puma. Isso não conta? Veja, nem contando isso, as pessoas entendem quem é que manda no dinheiro, quem é que imprime o dinheiro na Alemanha, quem é que imprimiu o dinheiro na Alemanha, né? Quem é que criou o banco da Alemanha lá em Munique, né? Lá em Berlim, aquela casa, né, do escudo vermelho. O pessoal não entende quem que imprimiu o dinheiro na Alemanha, não entende por que o Hitler se voltou contra os seus. Eles também não entendem quem manda em Wall Street e por aí vai. Anthony Sutton é a melhor fonte sobre os banqueiros que criaram Hitler e o partido nazista. O Daniel Stulin também escreveu um livro excelente sobre o grupo Bilderberg, né? E aí parece que o míssil hipersônico enviado pelo Irã, provavelmente enviado pelo Irã, destruiu a Bolsa de Valores de Israel, em Tel Aviv. Veja, é a Faria Lima lá dos israelenses. O centro financeiro de Israel virou pó. A coisa não vai bem, não vai fácil, né? Bom, acho que também tem um texto aqui sobre a bomba atômica. Veja, quem tem a bomba atômica tem soberania. É simples assim, né? Veja, foi usada lá contra Hiroshima e Nagasaki justamente porque eram as cidades com a maior população cristã do Japão. Isso foi um critério, né, para se escolher aquelas cidades. Né? Mas assim, desde então ninguém teve coragem ou vontade de usar. Ela é uma arma de dissuasão. Né? Ela separa aí os adultos das crianças, né? Os dominadores dos dominados, né? Os colonizadores dos colonizados.
Então, a posse de uma bomba atômica define quem é que tem poder geopolítico no mundo, define a política internacional, define quem é que vai dar ordem e quem é que vai ficar rastejando, né? As ordens aí do bloco atlanticista, né? Os aliados do Ocidente podem ter armas nucleares. Os que desafiam o Ocidente não podem, por exemplo, o Irã, porque a bomba atômica representa soberania. O que significa a posse de uma bomba atômica? Significa nós não seremos invadidos, não nos ajoelharemos, né? Então, assim, as nações que não podem se defender, você vê que coisa triste, você é obrigado a viver armado, né? Elas têm que viver sob uma constante ameaça, né? Aí o Macron fala em internacionalizar a Amazônia, né? Em pilhar a Amazônia, em abrir caminho para a pilhagem de nossas riquezas, como se o Brasil nem existisse, né? Porque o Brasil não tem bomba atômica, não pode se defender, não tem soberania. Então, bomba atômica significa soberania nacional, poder, capacidade, né? O poder de fazer e de ser, né? O Irã, sim, ele teria o direito de possuir, né? Mas acredito que não possui, né? Então, qualquer nação que está intimidada, por exemplo, quando essa ameaça parte lá dos Estados Unidos e de Israel, que são habituados a impor os seus regimes, a impor a sua vontade, apartheid, viola a soberania alheia, promove invasões e por aí vai, né? Então, a bomba é um instrumento de dissuasão geopolítica, né? Quem é que decide isso? Pô, Israel tem, o Irã também deveria ter, não é? Simples assim, isso haveria um equilíbrio, né, geopolítico, geoestratégico, né? Quem enxerga na geopolítica e na dança dos povos e civilizações sabe que, veja, presta atenção, o cristianismo e o islamismo tradicional deverão se unir para destruir os sionistas. E os protestantes também terão que ser destruídos também. Enfim, aí uma visão mais escatológica, né? Quem são os protestantes? São os salafistas, wahhabistas, evangélicos, neopentecostais, né? Então, na dança das civilizações, o cristianismo e o islamismo deverão se unir, né? Veja, até porque o Alcorão ele tem um grande respeito, né, pelo Messias dos católicos, né? Ao passo que o sionismo, bom, nem é bom dizer o que eles dizem, né, sobre o Messias, né, que eles não reconhecem, né? Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Canal Luz no Fim do Túnel, Helder Araújo aqui. Se você chegou até aqui, dá um like aqui no nosso vídeo, faz um comentário, traz um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal. Se você gostou do vídeo, replique aí nas suas redes, convide um amigo, faça um comentário. Não esquece de acionar aí o sininho, se quiser ajudar o canal não ganha nada do YouTube, né? Ele é feito na raça, através das nossas fontes, que são as melhores possíveis de geopolítica, geoeconomia, geoestratégia. Vamos em frente, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.